trabalhar agora, nesses próximos minutos, é a forma de investimento. Até onde os senhores estão dispostos a investir na felicidade do seu lar? É preciso colocar algumas coisinhas novas na cabeça. Por exemplo, há cônjuges que cada uma de Deus luta, batalha e vive tentando transformar o marido ou a esposa à sua imagem conforme a sua semelhança. E esse é o primeiro princípio para nós negociarmos um bom tratamento. O homem é racional, todos nós sabemos disso. As mulheres, emocionais. Mulher é coração, homem é cérebro. O homem também tem coração, a mulher também tem cérebro, e dos bons. E dos bons, eu disse. Mas a mulher usa primeiro o coração, depois o cérebro. O homem usa primeiro o cérebro, depois o coração. O coração ele usa quando tem tempo. Normalmente, não tem tempo. Mas há coisas que a gente precisa entender. O que eu precisaria investir no meu casamento? Existem uns pontos que são neurálgicos, são distintos. Mas um deles, que eu chamaria atenção hoje, até por causa do ambiente. O ambiente aqui é um ambiente romântico. Sim ou não? Sim. Um ambiente romântico. Tudo foi preparado com propósito. E uma das coisas onde o homem precisa investir é no romantismo. O macho é romântico até casar. Casou, ele vai perdendo o romantismo. A mulher morre velhinha romântica. Chega próximo dos 100 anos de idade, ela ainda está conversando com seu pai, alisando pétalas de rosas. Já tem, né? Ela ainda é romântica. E o homem não, no momento que ele é conquistador, conquistou, ele não tem mais aquele ímpeto de romantismo. E aí está o detalhe onde nós gostaríamos de fazer nosso primeiro investimento. Um gesto de romantismo. Vamos resgatar aquele romantismo que o senhor tinha quando estava namorando. Deixa eu passar para aquele lado. Quando você namorava, saía da casa da namorada altas horas da noite, próximo da meia-noite, a sogra carinhosa que sobe, fala: meu filho, tá tarde, dava 8h09, o sono já tá. E você mexia com o homem e falava: o que é isso, sogrinho? Aqui eu conheço todo mundo, e todo mundo aí são todos meus camaradas. E a sogra fala: mas eu tenho medo, porque está tarde para você ir embora. Casou, 5 anos depois de casado, a esposa com aquela tradicional dor de cabeça que elas carregam na sacola, diz: ô bem, vá até a farmácia da esquina, 9h20 da noite, compra um paracetamol para mim. Ele fecha a cara e diz: você é louca, mano, olha até essa boca tá cheia de ladrões. Você é soltada. Deu para entender que alguma coisa mudou? Então, alguns dos companheiros aqui já teve a oportunidade de me ouvir. Eu vou fazer uma dinâmica rápida, não é? Ela vai mexer um pouquinho, vai deixar você mais relaxado, mas eu quero que você acompanhe comigo. Sim. O homem olha para uma mulher e encara. A mulher disfarça, mas retorna o olhar. Se ela disfarçou 3 vezes, rolou a química. Pintou o negócio. É dali que sai a coisa. Aí o macho, que é macho, ele canta o hino 187 da área. Mas a moça aceita o seu olhar, aceita o seu louvor, e ele pede namoro, ela aceita, então ele canta o 89. Só o amor, só o amor, sublime e grande amor.
Ela fica balançando as mãozinhas, toda emocionada. Aí ele vai na casa do pai, pede em casamento, põe uma aliança no dedo e canta o 196. Já achei uma flor gloriosa. Vocês vão saber por que eu estou cantando isso já já. Você vai descobrir que você perdeu a qualidade. Eu só quero que você descubra, rindo, onde foi que você perdeu a qualidade para investir. Dia do casamento, ele canta 345. Ó, tenho gozo no meu coração. Romantismo puro, legítimo. Um ano de casado, ele canta o 40. Esse diz dos teus encantos. Um ano, ele já está começando a procurar os encantos. Parece que alguma coisa já quebrou. 2 anos de casado, ele canta o 17 da água. Nas horas que passo pensando em Jesus. Está me entendendo? O que será que ele vai cantar com 30 anos de casado? Cinco anos de casado. Uma coisa é certa, e isso é favorável, ele continua cantando. Mas com 5 anos, ele canta 326. Oh meu Jesus, quando lutas no caminho eu encontrar. Ele já está começando a entender que casamento tem algumas partes que é mais uma guerra, que é mais uma luta. Ele não está mais disposto a lutar. 8 anos de casado, ele canta o 94. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, ele está cantando ainda. 10 anos de casado, ele canta o 427. Sede forte, alma linda, é Cristo quem te conduz. 15 anos de casado, boda de cristal, devia fazer uma viagem, fazer um cruzeiro com essa mulher abençoada, e renovar o seu pacto de aliança. Mas com 15 anos, ele canta 427. O outro é 477. Esse é 427. Vai orando, ao soprar do furacão. 15 anos de casado, pastor Robson. Cadê aquele homem romântico que trazia sonho de valsa torcida, zapinha no meio das portas? Vinha com o sonho de valsa, chegava assim, aquela surpresinha gostosa. Para a mulher mais bonita do Brasil! E ela toda emocionada puxava a haste do papelzinho para o sonho de valsa dar aquela giradinha. Hoje a coitadinha fala, saber, nunca mais você trouxe um chocolate para mim. Chega assim, televisão, não, que o turista engorda. Então, quer dizer, nunca é mais o mesmo. Bom, vamos lá. 20 anos de casados. Ó. Eu passei agora, mas você encaixa nisso. Belo dia fugir, comigo de vento. 20 anos. Eu já estou considerando o casamento uma cruz. Agora preste atenção. 25 anos de casado, bodas de prata. Meu Deus do céu. Aqui a minha santa. Fomos fazer bodas de prata em Buenos Aires, na Argentina. Vamos trocar as alianças lá. Eu não sou bobo. 25 anos de casado, o que é que esse homem canta? Presta atenção, olha para mim. 225. Na batalha contra o onde é que vai parar um casamento desse, querido? Vamos encerrar. Foi bonito falar deles, né? Agora nós vamos virar para o lado deles aí, eu vou poder encerrar.
Vou ver onde é que elas falharam. Mas vamos encerrar com 30 anos de casado. Não vou nem perguntar quem está fazendo 30 anos aí, porque a coisa vai ficar feia. 30 anos de casado, o que é que ele canta? O 15. Deus nos guarda. Irmãos, olha, casamento é a arte de administrar problemas. Eu gostaria de ouvir uma repetição disso. Casamento é a arte de administrar problemas. O que é casamento? É isso aí, guarda isso aí. Casamento é a arte de administrar problema. Os bons administradores fazem bodas. Os maus administradores choram, lamentam e divorciam. Tá? E o pior é que o divorciado ainda canta. O 116. Livre estou, ele continua cantando. Agora as mulheres não cantam, elas não fazem assim. Mas elas têm outro modo. O que eu gostaria que os senhores soubessem, dessa forma leve, descontraída, de passar a minha mensagem, eu mostrei que o senhor começou lá em cima e foi perdendo a qualidade. Qual é o propósito da organização deste evento? É restaurar essa qualidade que você perdeu. As famílias estão vivendo os seus piores momentos da história. Pai não tem mais um relacionamento com o filho não tem relacionamento com o pai. O pai fala com o filho está teclando, está no WhatsApp, está no Facebook. Ele não responde para o pai, ele diz, só um minuto. Peraí, já vou. Ele não tem tempo para olhar para o pai. O pai não consegue acariciar a cabeça dele. Não tem mais aquela coisa, você parece com o papai quando era do seu tamanho, era igualzinho a você. Essa coisa perdeu, a família precisa ser resgatada. Olha para mim. Jesus Cristo fundou uma igreja. E ele bateu no peito e disse, as portas do inferno não podem contra a minha igreja, não prevalecem contra ela. Satanás não pode mexer com a igreja, mas ele sabe que a igreja é formada por famílias. Ele não pode derrubar a igreja, mas ele pode atingir as famílias. Se nós nesta noite de hoje, neste evento tão especial, resgatarmos esses valores da família e começar a resgatar mesmo esse romantismo que faz com que o casamento funcione e funcione bem, é provável que a igreja se fortaleça, que a força da igreja aumenta, as bênçãos do Espírito são atraídas para uma família que vive em paz, que vive bem. Eu posso dizer aos senhores que eu sou o pastor mais abençoado que eu conheço. O que eu disse? Eu sou o pastor mais abençoado que eu conheço. Eu não falei que eu sou uma bênção. Eu falei que eu sou abençoado. Abençoado é o que recebe muito. Bênção é o que tem muito para dar. Eu não chego a tanto. Mas eu sou muito abençoado. Porque eu levo muito em consideração que o casamento, que a família é a estrutura da igreja. Agora, onde foi que as mulheres falharam? Elas também têm. Primeiro, irmão, é porque elas são mais românticas. Eu vou passar alguma coisa aqui sobre esse assunto, não é muito longo, mas as mulheres, por romantismo, a primeira coisa que elas fazem é criar um casamento perfeito. É o famoso excesso de otimismo. Cria a ideia de um casamento perfeito, de um casamento exemplar, que é aquele casamento chamado eterna lua de mel. E esse casamento não existe. O casamento, todo casamento enfrenta problemas, tem dificuldades para relacionar pessoas tão diferentes. Pessoas que têm costumes diferentes, hábitos diferentes. Eu costumo dizer, no casamento, cada um de nós trazemos uma mala. Não é uma mala não, é uma mala mesmo. E não estou falando da mala de roupa, eu estou falando da mala de hábitos,
da mala de costume, da mala de sotaque, da mala de alimento. Imagine uma sulista paranaense casada com um paraibano. Nada contra os paraibanos nem os sulistas. Mas a hora que o paraibano fala assim: meu amor, eu quero comer uma buchada de bode, a sulista diz que eu tenho nojo até de falar isso, porque não é o português, mas é o preferido dele. Ele tem costumes diferentes. Lá a mãe dele não deixava ele entrar na cozinha, porque a cozinha era lugar de mulheres. Os homens ficavam na sala. Agora tu quer que ele entre na cozinha e ainda te ajude a lavar a louça. Percebe como esses costumes precisam ser administrados? E aí onde é que as mulheres falharam? Vamos dar uma olhadinha. Elas começam a história do namoro, já do namoro, enchendo o marido, o noivo ou o namorado de apelido. Cada apelido engraçado, uns até coerentes, mas enchendo até o absurdo. Meu bem, lindo, benzinho, ótimo, amado, amor, mozinho, M outro com acento. Mozinho, pai, mozão, paizão, vida, vidinha, bebê, a boca, papai. Que é isso? Vai tomar um desse aí. Neném. Neném. Nego. Fio. R-I-O. Dá para entender isso? Fofo, coração e o tradicional negro. Aí o que acontece? Essa figurinha enche de apelido, aquela coisa carinhosa, atrativa, atraente. E, irmãos, é uma perfeição no casamento que eu nunca vi desse jeito. Mas, senhores maridos, fiquem espertos, que é propaganda enganosa. Eu acho que um artigo tratando disso. Porque, elas fazem tudo direitinho nos primeiros meses. Levanta junto com você. Levanta junto. Enquanto tu escova os dentes, ela com um café, ela faz alguma coisa lá no micro-ondas, esquenta alguma coisa, mexe o que sobrou de ontem, ela faz alguma coisa, toma café com você, vai te levar na porta para ir trabalhar, põe um pé em cima do pé esquerdo, outro do direito, tu tem que andar levando ela na perna, assim, Essa não sou eu. Você já pensou se segurasse? Chega na porta, eu disse, bem, eu vou me atrasar, mais um beijo, mais um. Pega até o pezinho. Vocês estão me entendendo? Que homem diz, será que essa mulher existe? Quanto tempo dura uma mulher? Levanta junto, fica lá na porta, o marido vai descendo a rua, e ela assim, vai com Deus, amor. Vai com Deus, amor. Não tem amor que suporta. É lindo. Ele trabalha comigo, não xinga ninguém, não fala. Se alguém fechar ele no trânsito, ele não gosta dedo nenhum para ninguém. É uma bênção, porque falaram com ele, vai com Deus, amor. Quando ele está dobrando a esquina, ele olha para trás, ela ainda está lá na porta. Aí ele dá aquela olhada. Se não tiver outro homem por perto, ele pega e fala assim: meu Deus, sabe o que a coitadinha faz? Olha, está lá de pendurado, roupa de dormir, escondida atrás da porta, da solene. Ela... E não é coisa mais grande que nossa, é isso. Como Deus gosta disso. É pena que isso não. Isso acaba logo. Então veja só. Ele tem esse aspecto. Ele vai trabalhar pensando, não vejo a hora de voltar. Baseado no que ele deixou. Ele sai do serviço, nem toma banho nada, vem rapidinho, suado, porque ele quer encontrar tudo aquilo que ele deixou. Quando chega, olha na porta, fica deslumbrado.
penteada, vestida, perfumada, o quadril esquerdo do lado da porta, o outro do outro. De longe ele vê, enche o peito e diz: aquilo tudo é meu. Vocês percebem? Que lindo, né? Aí quando chega, recebe aquele beijo carinhoso e olha, irmão, a surpresa. Claro que ele tem que levar no pé, do mesmo jeito. Vai levar, quando chega na mesa, Pastor Brito, que mesa? Dois talheres, 2 copos de suco, 2 pratos, 2 palitos, 2 lencinhos, tudo dobradinho, um lacinho, tá tudo comprado. Ó, é um paraíso. Lugar bom de viver é aquela casa. É uma pena que isso tudo tão pouco. Não é uma cadeira do lado da mesa e outra da outra. Tem os dois juntos, assim, é tipo Robson e Ruth. Ali, isso sem falar que a mãe ainda está fazendo alguma coisa do contrário. Vem como passa uma mão na boca, eu pego e aquilo é que é casamento. Mas vamos encurtar a conversa, para não ficar só nos divertindo. 2 anos depois, ela não desce para fazer o café, não desce para te acompanhar e vai com aquela conversa frívola, sem graça. Ô bem, toma café na padaria, só hoje. Olha o meu copo. Toma não, boca. Não aceito isso não, porque se você tomar, nunca mais ela vai fazer o café. Depois de 5 anos, nem fechar a porta não fecha. De lá debaixo das cobertas ela gritou: mamãe, joga a chave pelo vidrozinho, filho. Vai dar porta. Eu visto que muita gente já jogou a chave pelo vidrozinho. Mas vamos lá. Agora, meu irmão, se ele chegava 5 minutos atrasado, quantos minutos? 5! Ela fazia carinha de dentro e falou: você demorou, meu irmão. Com cara de dentro para falar que ele atrasou 5 minutos. Agora, ele não tem mais essa regalia, ele também não tem mais pressa de voltar para casa. Ele vem conversando com ex-amigos, começa a passar na casa de colegas. Para ele não tem mais pressa, porque tudo aquilo que ele esperava não está mais lá. Até o dia em que ele chega, não tem ninguém na porta. Graças a Deus que a porta está aberta. Ele entra, está sentado no sofá com a perna cruzada em cima do sofá, de olho na novela. Ele chega 10 para as 8, está acostumado a chegar às 7. Ela olha por cima do ombro e diz: nossa, já chegou. E o que é pior, olha para ele e ainda diz assim: vai tomando banho, que no intervalo eu vou fazer alguma coisa para a gente comer. Cadê aquela mesa? Tudo arrumadinho. Onde é que aquela mesa ficou? Então, senhoras mulheres, as senhoras têm que admitir que as senhoras também deixaram alguma coisa a desejar. Os homens perderam algumas qualidades? Sim. Era romântico, começou cantando bonito, depois começou a cantar feio. Mas as mulheres também deixaram de fazer algumas coisas que são essenciais para os homens. Deixaram de fazer algumas coisas que são essenciais para os homens. Eu quero que os senhores saibam o seguinte, eu vou fazer uma pausa rápida. Eu estou usando um dos meus livros intitulado Como Ajustar Seu Casamento Procurando a Dracma Perdida. Como ajustar seu casamento procurando a dracma perdida. E eu quero dar esse livro para o primeiro marido, o primeiro, 2 não serve, é só um, que me trouxer a foto da esposa na carteira. Sacanagem. O primeiro chega aqui, não vem do céu. Ela já foi, ela já foi. Vamos ver se essa é sua mulher mesmo. Levou, Deus abençoe. Ô,
Isso vai render. Isso aí gera. Então, muito bem. Então, meus irmãos, para nós continuarmos, eu quero que o senhor saiba de mais uma frase. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do lar. Se o senhor não vai bem em casa, pode falar para mim que é um empresário bem sucedido, um empreendedor bem sucedido, um político bem sucedido, um pastor bem sucedido, mas se o senhor vai mal em casa, o senhor ainda é um fracassado. Então vamos trabalhar um pouquinho a ideia do que eu preciso fazer para melhorar meu casamento. Bom, já falamos um pouco do romantismo. Deu para os senhores perceberem que o romantismo é uma questão de atitude. É uma questão de atitude. Homem tem dificuldade, não é para pôr a mão no bolso e tirar alguma coisa. Mas ser romântico não precisa gastar. Dá para ser romântico com expressões, com gestos. Dá para ser romântico com atitudes. Eu gosto dessa frase. Pequenas atitudes, grandes mudanças. Repetem?